A graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Muitos irmãos já chegaram, mas ainda não entraram. Mas estamos começando no horário, né? Vamos adorar a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor, bendizer ao nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, e agradecê-lo por todas as bênçãos, benefícios que Ele nos tem feito. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Vamos colocar nosso coração na presença do Senhor. Vamos pedir a sua manifestação em nossas vidas. Vamos colocar a nossa fé totalmente no Senhor. Deus está aqui conosco, amém? Deus está entre nós, aleluia. E Ele merece o nosso melhor louvor e adoração, amém? Vamos orar ao Senhor então. Feche os teus olhos, coloque-se na presença do Senhor, peça a Deus para estar ministrando ao seu coração e você estar ministrando um verdadeiro louvor ao nosso Deus. Bendito Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, te glorificamos nesta noite, Senhor. Aqui estamos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe, aqui estamos porque o Senhor tem nos preservado, aqui nós estamos porque o Senhor tem nos protegido, nos guardado, nos auxiliado. Nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor, ó Pai, é o Rei sobre todos, ó Pai, é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós te louvamos porque o Senhor venceu a morte, porque o Senhor nos deu a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Nós te bendizemos, ó Pai, porque somos perdoados, fomos salvos, fomos libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Seja exaltado o teu nome, seja bendito o teu nome, hoje e sempre, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, ó Pai. E nesta hora que aqui estamos, Senhor Deus, nós queremos te exaltar, nós queremos te glorificar. Senhor, venha o teu reino sobre nós, venha a tua graça sobre o teu povo, Senhor, venha manifestar o teu querer em nossas vidas, ó Pai. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido nosso Deus, e nós queremos te glorificar com todo o nosso coração, Senhor, de toda a nossa alma, Senhor Deus, com toda a nossa força. Seja exaltado e engrandecido o teu santo nome, hoje e sempre, para a glória do teu nome que nós oramos. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos 1, versos 16 e 17. Todos abriram? A palavra do Senhor nos diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Aleluia. Esse texto te lembra o quê? Hoje é dia 31 de outubro, não é o dia de Halloween, mas é o dia da Reforma, onde nós comemoramos a Reforma Protestante, onde Martinho Lutero cravou lá as 95 teses, na Catedral de Wittenberg, e ele esteve ali então dizendo e proclamando a verdade de Deus, e dali então surge um movimento que já estava acontecendo antes, mas surge um movimento de reforma na igreja cristã, na igreja católica naquele tempo, e ali então uma mudança, dali surgem igrejas, através dele, de João Calvino, John Knox, e ali surge um movimento de reforma realmente, de volta à palavra de Deus,
de volta à salvação pela fé, a doutrina bíblica, né? A colocar somente a palavra de Deus como nossa base de fé, somente a palavra de Deus. Nós somos salvos somente pela fé, né? Somente Jesus Cristo é o meio de salvação, somente a Deus seja dada a glória, né? E somos salvos somente pela fé. Essas são as bases da reforma protestante. Então, se nós estamos aqui hoje, né, muitos saíram de uma fé, né, falsa, errada, né, criam em outros deuses, criam em outras coisas, né, criam em imagens, mas agora nós somos libertos, salvos, graças a Deus, né, pela graça do Senhor, temos a vida eterna, a certeza da salvação em Cristo Jesus, porque não somos salvos pelas nossas obras, somos salvos pela obra que Deus fez em nosso favor. Amém? Deus seja louvado. Então nós vamos adorar e glorificar o nosso Deus nesta noite. Aleluia. Vamos bendizer o nome do Senhor, coloque-se em pé e adore a Deus, porque Ele te salvou, porque Ele te resgatou. Aleluia. Adore ao Senhor. Toda língua confessará. Toda língua confessará ao Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá.
Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Podem se assentar. É bom estarmos juntos, é bom louvarmos ao Senhor, é bom adorarmos a Deus, né? Que bom que Deus nos tem permitido isso. Nós temos que aproveitar esse tempo que nós temos de adorar, né? Muitas vezes nós acabamos deixando de vir por um motivo ou outro de estarmos aqui, né? De estarmos buscando a Deus tendo a oportunidade. Nós nunca devemos abrir mão disso, né? Muitos países onde começou a reforma, hoje eu estava ouvindo uma notícia, né? Um irmão que trabalha na Europa, que a Europa hoje ela tem por volta de 14% de cristãos que frequentam a igreja, né? E entre esses por volta de 4% de protestantes somente. E muitos, boa parte dos europeus hoje são ateus, né? Têm professado o ateísmo, não creem em Deus. Alguma parte da população crê que é necessário ter uma religião, mas é uma religião sem muito sentido, sem fé, sem ver as maravilhas de Deus, e a gente tem que tomar muito cuidado, como Brasil, para não cairmos nesse marasmo. Quando a gente começa a abrir mão de estar na casa do Senhor, de estar em comunhão, de estarmos orando, de estarmos buscando a Deus, irmãos, a fé começa a declinar, o coração começa a esfriar, e quando a gente vê, a gente está fora, a gente já não está mais ligando. Não, eu creio em Deus, mas não é aquela fé viva, né, e atuante. Então nós, no Brasil, precisamos de nos posicionar realmente para não cairmos no mesmo erro que aconteceu na Europa, né? Então hoje a Europa precisa ser reevangelizada. Segundo aquele irmão que trabalha lá na Europa, ele estava dizendo justamente isso. A Europa tem que ser reevangelizada. Só que eu não sei se vai dar tempo, porque é possível, nós vemos aí tudo concorrendo para a volta de Cristo. Porém, nós precisamos de orar, né? Precisamos clamar ao Senhor. Irmãos, antes de entrarmos em intercessão, no nosso tempo de oração, eu quero passar para os irmãos alguns avisos, né? Nós temos nessa semana o encontro das mulheres, que acontece aqui na quinta-feira, às 2h30. A Amabile tem pedido para as irmãs estarem aqui às 2h15, que vai ter o encontro das mulheres, vai ser na casa da irmã Ângela, né? Então as irmãs vão lá fazer o encontro de oração, culto e tal. Então as irmãs estejam vindo à igreja, participando disso, vai ser muito bom, né? Venha estar aqui, você que pode, para estar indo lá para a casa da irmã Ângela, adorar ao Senhor, estar lá orando e buscando a Deus. Amém? No domingo que vem nós temos a ceia, o quilo do amor. Não deixe de contribuir com o quilo do amor, não deixe de ajudar, né? Aqueles que têm necessidade, tá joia? E nós estamos agora felizes também que hoje começou a EBD, né? Dos jovens, né? Então eles estão tendo aula de manhã também, os jovens, e glória a Deus, hoje estava todo mundo aí, né? E eu não sei se domingo que vem já vai ter novamente. Isso, domingo que vem tem. Então, os jovens podem convidar outros jovens também, tá joia? Muito bem, não esqueça da quarta-feira, da quinta, nós estamos aqui cultuando a Deus e orando na quinta-feira. Se você pode vir, venha, vamos buscar ao Senhor, vamos clamar a Deus, né, que Deus ouve aquele que o busca de coração, amém? Muito bem, nós vamos orar agora, irmãos. As crianças, é verdade. Muito bem, vamos orar pelas crianças. Muito bem. Estenda suas mãos, vamos abençoá-las como Cristo mesmo as abençoou, né?
Bendito Deus, nós te agradecemos por essas crianças que estão aqui hoje, Senhor, para buscar a Tua face, para aprender do Senhor, para, Senhor Deus, estar ali, Senhor Deus, na sua reunião, glorificando ao Senhor, ao seu modo, aprendendo da Tua palavra. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, derramando sobre elas graça, Senhor Deus, dando a elas, Senhor, crescimento, entendimento da Tua palavra, e o coração delas seja aberto para Ti, Senhor, para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que elas possam entender, compreender a fé e caminhar em fé, Senhor, crescer realmente na Tua palavra, crescer, Senhor, em amor a Ti, Senhor, e cheias da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Nós as abençoamos e abençoamos as professoras que vão estar cuidando delas ali, Senhor. Em nome de Jesus, nós louvamos ao Teu nome e abençoamos essas crianças como o Senhor as abençoou, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar agora, vamos clamar ao Senhor, colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas orações, há pessoas precisando, tem pedidos de oração, que se tem feito a nós, para orarmos. Então vamos colocar diante de Deus estas coisas, esses pedidos, as pessoas que estão necessitadas, a sua família, talvez os seus negócios, Ponha diante do Senhor. Nosso Deus é bom e o nosso Deus opera, o nosso Deus faz, amém? Quantos de nós já recebemos graça de Deus, bênção de Deus na nossa vida? Todos nós já recebemos, todos nós experimentamos já, e abençoados que já fomos, precisamos de abençoar, amém? Vamos abençoar e vamos colocar diante de Deus as nossas petições, em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor. Se você puder, coloque-se de joelhos, se não, fique como você está, ou como você achar melhor, mas curve-se diante do Senhor, em fé. Senhor, a Tua palavra, ó Deus, nos diz que, ó Deus, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aquilo que pedimos, Senhor Deus, em Teu nome, concordando, 2 ou 3, Senhor Deus, o Senhor, Senhor Deus, sim, de ouvir e de fazer e de responder, Senhor Deus. Nós estamos juntos aqui, nós estamos clamando ao Senhor nesta hora. A Tu, Senhor Deus, o Senhor que é santo, o Senhor que é um Deus que ouve, o Senhor que é um Deus, ó Pai, que opera, o Senhor é um Deus que tem sido vivo nas nossas vidas. Nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, nós Te bendizemos, Senhor Deus. Nesta hora, Senhor Deus, nos prostramos diante do Senhor, porque conhecemos quem Tu és, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso. Senhor, primeiramente nós pedimos ao Senhor, perdoe os nossos pecados, limpa-nos, Senhor Deus, de toda injustiça, de todo mal, Senhor Deus. Em nome de Jesus, o sangue de Cristo esteja, Senhor Deus, sobre nossas vidas, nos purificando e abrindo, Senhor Deus, sempre esse caminho de oração, Senhor Deus, esse caminho de comunhão contigo, Senhor, pelo sangue de Cristo, ó Pai. Nós Te louvamos porque temos acesso a Ti, Senhor. E nesta hora, Senhor, nós clamamos, ó Deus, a Ti. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelos enfermos, clamamos a Ti, Senhor, que Tu estejas alcançando a cada um que está sofrendo, Senhor Deus, no seu físico, ó Pai. Lembramos, Senhor Deus, do irmão Amauri, que o Senhor esteja colocando Tuas mãos sobre ele, pessoas que têm sido colocadas também na nossa rede social, Senhor Deus, ali os pedidos que a nossa irmã Ivete fez, Senhor Deus, nós clamamos aquele rapaz que está, Senhor, com leucemia, Senhor Deus, outra pessoa que está com câncer, Senhor, põe Tuas mãos, Senhor, sobre essas vidas em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, há tantos que estão sofrendo, Senhor, Pai, nós clamamos a Ti, que Tu estejas operando, Senhor Deus, nessas vidas, Senhor, transformando a situação, trazendo cura, Senhor Deus, real, ó Pai, transformação, ó Pai, pela Tua graça e misericórdia, alcança essas vidas, Senhor, meu cunhado Carlos também, Senhor, põe Tuas mãos sobre ele, ó Pai, opera maravilha, Senhor Deus, ali, Senhor, um grande milagre, Senhor, nós clamamos a Ti, sabemos que Tu és um Deus que tem preservado a sua vida, Senhor, e em nome de Jesus, nós Te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas.
Bendito seja o Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres, e em Ti nós confiamos. Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus gracioso, ó Pai, que nos atende às orações, não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo Jesus. Nós Te adoramos, ó Pai, Te bendizemos, e nesta hora nós colocamos nas Tuas mãos também, Senhor Deus, as famílias da Tua igreja, que Tu estejas abençoando os casamentos, Tu estejas abençoando, Senhor Deus, os filhos, oh Pai querido, Tu estejas tocando o coração dos maridos, daqueles que não Te conhecem, daqueles que estão perdidos, daqueles que estão em trevas, Senhor Deus, às vezes tomados por vícios, ó Pai, tem misericórdia, põe Tuas mãos, ó Pai, opera poderosamente na vida de cada um, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor Deus, e abençoamos aos Teus filhos, Senhor, as famílias da Tua igreja, Senhor Deus, que estão aqui, que estão nos seus lares, buscando ao Senhor, precisando do toque do Senhor, ó Pai, que situações sejam resolvidas, ó Pai, que pessoas sejam alcançadas. Eu clamo a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, ó Deus amado, Deus de poder, Deus de graça e misericórdia, põe Tuas mãos, ó Pai. Abre, Senhor Deus, as portas do trabalho, dos negócios, Senhor Deus, ó Pai, do sustento para a família do Teu filho, da Tua filha, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Ah, Senhor, abre a porta do emprego, Senhor Deus, do trabalho, Senhor Deus, para que haja sustento, para que haja mantimento, o pão de cada dia na mesa dos Teus filhos, Senhor, e que nada lhes falte. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Sabemos que passamos por momentos difíceis, mas o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca nos deixou, o Senhor é um Deus de provisão. Aleluia! Oh Pai querido, ensina-nos a viver pela fé, a viver, Senhor Deus, sabendo que o Senhor e confiando que o Senhor vai, Senhor, suprir todas as nossas necessidades, como o Senhor já disse que tem suprido em Cristo Jesus. Aleluia! Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, ó Pai, e clamamos a Ti que Tu estejas operando, salvando, libertando, transformando vidas e famílias para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, assim seja. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você concorda com a oração que fizemos? Você está orando junto? Nós precisamos de orar, nós precisamos de clamar, nós precisamos de confiar em Deus e ver as maravilhas de Deus, amém? Glória a Deus, Deus tem feito boas coisas, Deus tem sempre nos abençoado. Não perca a esperança, né? Isso é muito importante. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar a Deus, irmãos? Você quer louvar ao Senhor? Amém? Deus é bom para você? Você tem motivos para adorar a Deus? Então, adore com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua energia, realmente, não para os homens, mas para que Deus seja exaltado. E quando nós adoramos a Deus, a glória de Deus vem, né? A bondade de Deus vem sobre nossas vidas, amém? Deus te abençoe, vamos adorar ao Senhor. Seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a Sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
alturas. Senhor, glória a Deus. Vejo perdendo, assumindo seu lugar, traço sua fé, compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Glórias ao teu nome, Jesus. Vem, nome. Limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é para teu louvor, pois contigo vou viver sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas, glória ao Rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que Ele seja o centro da nossa adoração, do nosso louvor. Jesus Cristo Aleluia. veio ao mundo, morreu, ressuscitou, está descendo do Pai. Um dia voltará para nos buscar. Amém? Aleluia. Jesus, Seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Seja o fogo em meu ser, Seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Tá. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus.
Jesus, seja o centro, minha esperança e graça. Jesus, seja tudo em nossa vida, Senhor. Seja o fogo, Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, seja o fogo. seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, seja a visão, meu caminho, direção, Jesus, Seja o fogo. seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Glória a Deus. Nada nos levará a Deus. Às vezes as pessoas pensam que por dinheiro, por atos, por caridade, nada disso. Jesus Cristo é o caminho. É Ele que é o acesso ao Pai. Amém? Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse
sempre amar. mais, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, né? Esse é o que me ama, esse eu o amarei, né? E me manifestarei a ele. Que coisa maravilhosa. Essas são as palavras de Jesus, né? Lá no livro de João. O Senhor quer se manifestar a nós. O Senhor quer falar contigo. O Senhor quer derramar a sua graça sobre a sua vida. Creia que Deus está falando contigo, meu irmão. Deus há de falar com você nessa noite. Amém? Você crê nisso, irmão? Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Nós vamos agora orar, né? E consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? Vamos colocar nas mãos de Deus e agradecer a Deus pelo sustento que Ele nos tem dado. Às vezes, alguns irmãos têm passado um momento difícil, mas creia, né, que tudo que Deus coloca nas nossas mãos, quando a gente é fiel no pouco, né, Deus acrescenta. Deus sempre faz assim. Nosso Deus é fiel, né? Essa é a nossa experiência na vida toda, né? Há momentos de crise, de dificuldade, mas quando você é fiel a Deus, Deus muda as circunstâncias. Amém? Vamos colocar nas mãos do Senhor, consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Bendito Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos nesta noite, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus que nos sustenta, Senhor. E tem colocado o pão de cada dia na nossa mesa. Nada nos tem faltado, Senhor Deus. Tu és um Deus que provê, Senhor Deus, as nossas necessidades, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que o mundo tem passado por uma crise financeira, e muitas pessoas têm, Senhor Deus, passado por lutas tremendas nessa área, Senhor. Mas o Senhor tem sido fiel com o Teu povo. O Senhor é um Deus bom, o Senhor abre portas. Podemos passar, Senhor Deus, pelo momento mais difícil da nossa vida, mas o Senhor sempre nos dá o necessário, o sustento, Senhor Deus. E quando, ó Pai, nós louvamos ao Senhor, mesmo no momento da luta, Senhor, nós vemos a vitória. E o Senhor tem sido assim sempre, ó Pai. Glórias ao Teu nome, nós te exaltamos, nós te glorificamos o Teu nome, Senhor Deus, e consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor Deus, ao Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor, em gratidão ao Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, ó Pai, e consagramos a Ti tudo que temos, tudo que somos, ó Pai, e para o uso e para a glória do Teu nome, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você que tem o seu dízimo e oferta pode vir trazer à frente. Vamos dar o pastor José Elísio, vai estar trazendo a palavra nesta noite. Abra o teu coração, fala com Deus agora. Começa a falar, Senhor, fala comigo nesta noite. Hoje nós estamos num culto, parece estar mais quieto, né? Vocês estão sentindo isso? Deus está aqui, irmãos. Eu creio que Deus está aqui. Deus fala conosco em toda circunstância. Às vezes é mais silencioso, mas Deus fala. Vamos orar pelo pastor José Elísio, que Deus use poderosamente sua vida. Senhor, nós abrimos nosso coração para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que salva, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que transforma, a Tua palavra que traz alegria, a Tua palavra que nos reaviva o coração, Senhor Deus, em nome de Jesus.
nós colocamos nas Suas mãos. E pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja se manifestando na vida do Teu servo, Senhor, e falando conosco, ó Pai. Ó Deus, cura-nos, transforma-nos, Senhor, reaviva o nosso coração, Senhor, reaviva a missão no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Usa a vida do Teu servo para a glória do Senhor. Teu Espírito Santo esteja se manifestando e falando conosco, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Graças a paz, irmãos. Amém. Estão me ouvindo bem aí? Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, a todos nós. Estamos aqui para adorar ao Senhor. E eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos um texto que se encontra lá em Lucas capítulo 10. E nós colocamos como tema a missão designada por Jesus, como nós temos respondido a ela. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1, quando Jesus separa aqueles 70 discípulos e os envia à frente dele para preparar o caminho. Lucas 10, versículo 1 até o 12, diz assim: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que lhes tiverem dado, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que de vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Depois lá no versículo 16, ele vai dizer: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e a quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Até aí, irmãos, a missão que Jesus designou a esses 70 também é uma missão que Jesus designou a nós como igreja do Senhor. Quando nós mencionamos essa expressão de missão, a palavra propriamente dita, ela torna um certo desconforto no coração de muitas igrejas quando se fala de missão, porque muitas delas, a sua grande maioria nesses dias, não quer ouvir a voz do Espírito Santo no que diz respeito à missão, ou seja, levar o Evangelho aos perdidos,
aqueles que nunca ouviram falar de Cristo. Nós podemos dizer que o comissionamento dos 70 está registrado apenas em Lucas. O Evangelho de Lucas, como nós sabemos, foi o resultado de esmerada investigação. Ele investigou tudo o que aconteceu no ministério de Cristo e depois ele passa a narrar, assim de uma forma mais lógica, a respeito de tudo que Jesus fez e operou. E ele envia ali para um homem chamado Teófilo a respeito de tudo isso, falando que Jesus operou, Jesus agiu, Jesus fez grandes coisas. Mas aqui, quando a gente observa tudo isso, nós vemos que o próprio Lucas, ele teve a habilidade de consultar as testemunhas que andaram com Jesus. Apóstolos, mulheres e várias pessoas que estiveram acompanhando o Senhor no seu ministério. Por isso que você vai ver o Evangelho de Lucas mostrando as minuciosidades que talvez a gente não vai encontrar em outro evangelho. Mas aqui, quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver uma semelhança com o Antigo Testamento. Sempre a Bíblia ela vai nos mostrar a semelhança com o Antigo Testamento. Você vai ver que Moisés também escolheu 70 anciãos como seus representantes naquele momento de dificuldade para conduzir o povo. O Senhor mesmo preparou, falou para Moisés fazer isso. Está lá em Números, não precisa abrir, 11, do 16 ao 24, até o 26. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante toda a congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. A gente vê uma semelhança em muito daquilo que o Senhor fez. E a gente observa que também aqui no Novo Testamento, nós vamos ver, porque o autor de tudo isso é um só, é Deus. O autor das Escrituras é Deus. Foi Ele que escreveu tudo que havia de acontecer, que estava acontecendo, que acontece em nossos dias e que acontecerá no futuro. Por isso que existe essa semelhança. As pessoas ficam dizendo por aí: a Bíblia tem erro, a Bíblia tem falhas. A Bíblia não tem falha alguma. A Bíblia é completa, é perfeita, porque foi escrita por homens levantados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, homens que foram levantados segundo a vontade do Senhor. Aí nós vemos aqui, por exemplo, a escolha dos 12 apóstolos. Por que exatamente 12? Por que o Senhor escolheu 12? Aí você volta lá para o Antigo Testamento, por exemplo, e nós vemos Moisés, sob a orientação do Senhor, ele escolhe 12 espias para fazer o quê? Para ter uma missão de analisar a terra a ser conquistada. Uma missão. É diferente desses 70? Um pouquinho. Mas existia um propósito naquilo tudo. A vontade do Senhor era que Israel conquistasse aquela terra, ficasse naquela terra, e dali Israel passasse a ser o missionário do mundo, os missionários. O povo de Israel tinha, segundo a vontade do Senhor, a vontade do Senhor era essa para Israel. Mas Israel, na sua ignorância, na sua desobediência, perdeu a oportunidade de se tornar o mensageiro do mundo, de anunciar que existe um Deus poderoso, um Deus único e verdadeiro. E aqui o Senhor Jesus, Ele traz aqui, Ele escolhe aqui 70 homens para uma terra a ser conquistada, só que é diferente. A conquista aqui seria de corações humanos, corações dos homens, corações totalmente distantes do Senhor, homens que ouviram e que nos dias de hoje também já ouviram a palavra, como o pastor citou aqui no início, ali na Europa e tantos outros países, já ouviram a palavra muito antes de nós,
e rejeitaram nos dias de hoje. Em que a missão designada por Jesus, irmãos, é ir adiante dele, na grande seara, no grande campo a ser conquistado, como ele diz aqui no versículo 1, ele diz: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Em outras palavras, seu propósito foi completar o aviso à nação de que o Messias estava presente para Israel. E adiante dele anunciando o evangelho a um povo, ou a povos, ou a famílias, ou aquilo que o Senhor colocar diante de nós, acima de tudo, é um grande privilégio. A gente precisa entender isso. E adiante do Senhor, para dizer: o Senhor está vindo para se estabelecer em vossos corações, é um grande privilégio. A pessoa que assume esse compromisso, eu posso dizer que nunca será a mesma. As experiências que ela terá com o Senhor ficará marcado para todo sempre na sua vida. Deus faz isso, mas isso para quem leva a sério a palavra. As pessoas podem ir e fazer e depois se afastarem dos caminhos do Senhor. Mas aqueles que levam a sério a palavra, que recebeu do Senhor, a direção do Espírito Santo para ministrar aos corações perdidos, não é a mesma. Adentrar numa cidade, ou mesmo em um povoado que não conhece a Cristo, é acima de tudo uma proclamação convicta de que o Senhor está entre eles. Quando nós entramos em algum lugar anunciando o Evangelho, nós temos a certeza que Jesus está conosco. Jesus está ali. Jesus está vindo para habitar naquela cidade ou naquele povo. Eu posso dizer que tem muitos lugares neste país que ainda não conhecem Jesus. O Jesus que eles conhecem é um Jesus que está pendurado no madeiro ainda. É um Jesus que não tem poder. É um Jesus que está abaixo de Maria. E não é esse o Jesus que nós pregamos. Não é esse o Jesus que a Bíblia fala. As pessoas precisam conhecer o verdadeiro Cristo, aquele que desceu do céu e que a Bíblia afirma: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É esse o Jesus que as pessoas precisam conhecer, que está vivo, que morreu e ressuscitou, está vivo. Aleluia. Aí que quando ele fala que o tamanho da seara, ou seja, nos leva a refletir sobre o que temos feito. Talvez seja uma pergunta para nós: enquanto os frutos estão prontos para a colheita, ficamos dormindo, ou talvez acomodados, ou talvez esperando que a missão que o Senhor designou para nós seja feita por outros. Aqui eu vejo que essa palavra da missão designada por Cristo é para a igreja. É para a igreja. Aqueles 70 homens e os outros eram a representação da igreja de Cristo. Mas, irmãos, por que nós precisamos colher os frutos? Porque existem muitas pessoas que estão vivendo na ignorância, desconhecem a importância da existência da eternidade, desconhecem o que é o reino de Deus, porque acreditou em mentiras, acreditou em ensinos falsos, acreditou que São fulano, São cicrano, São beltrano é quem vai salvar ele, e não é. Se não se entregar a Cristo, não há salvação. Por isso que a palavra diz que em nenhum outro há debaixo do céu, porque a quem devemos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo. E aqui ele vai dizer que a seara, a falta de trabalhadores, atrasa a missão designada por Cristo. Se você olhar lá no versículo 2 do texto, e dizia-lhes: grande em verdade
é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. A falta, em muitas situações, a falta de obreiros para a seara de Cristo não consiste de deficiência numérica. Não é isso, mas de um compromisso cristão com a missão que o Senhor designou. É isso que, na verdade, acontece. E a gente pode perguntar o seguinte: como podemos, qual é o motivo real dessa falta de comprometimento com a missão de Cristo? É confortável, eu digo que é confortável a gente vir ao culto, ouvir a palavra, voltar para casa, passar uma semana, volta de novo, ouve a palavra, volta para casa. Hoje está até pior, porque muitos ficam em casa, nem na igreja vêm. E nós não podemos viver assim. Nós vamos enfraquecendo na fé. Nós vamos perdendo a visão de Cristo para nossas vidas. E a gente pode perguntar qual é o motivo dessa falta de comprometimento. Talvez a gente possa falar assim: olha, essa função não é para mim, é para o irmão fulano. Não é para o pastor. Talvez pensar que pelo fato de fazer alguma coisa na igreja já é justificável. Olha, eu já faço bastante coisa, eu não preciso me envolver nessa missão de Cristo. Será que nós estamos certos? Ou talvez não querer admitir que o homem que não aceitar o evangelho da salvação vai para o inferno. É algo que as pessoas não gostam de falar, mas é verdade. Jesus aqui ele diz: rogai ao Senhor da seara. Ele manda rogar. O que é rogar? É clamar, suplicar, orar ao Senhor, pedir ao Senhor da seara. E será que nós temos feito isso? Senhor, nós precisamos que o Senhor levante homens, mulheres, jovens, dispostos a levar esta palavra para os perdidos. Será que a gente tem feito isso? A gente não gosta muitas vezes nem de orar, não é verdade? Eu não estou falando apenas daqui. Muitas igrejas hoje têm essa dificuldade. Nós precisamos ter um comprometimento muito maior com o Senhor. O tempo está encurtando, irmãos. O Senhor está às portas. Jesus disse que na missão não é fácil. Nós vamos rogar para que o Senhor levante homens e nos capacite também para esta missão, porque nós não encontraremos coisas fáceis pelo caminho. Ele diz que nós vamos encontrar os lobos. Vê lá no versículo 3 do texto: ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio dos lobos. Para os discípulos naquele momento que Jesus falou, seriam as hostilidades enfrentadas por eles, por meio dos fariseus e autoridades de Israel. E se a gente vai olhar para essa geração, difere de região para região. Quando a gente começa a olhar a situação do Evangelho sendo pregado pelo mundo afora, a gente encontra uma perseguição ferrenha. Por exemplo, nós vemos a Coreia do Norte, nós vemos o Afeganistão, a Somália, o Irã, a Líbia, o Paquistão, Eritreia, Iêmen, Nigéria e vai muitos outros, onde não se pode falar do Evangelho de Cristo. Estão lobos ali, devorando os mensageiros do Senhor, os missionários que se levantam, dispostos a levar a palavra de salvação. Mas nós podemos encontrar outra raça de lobos. Nós podemos encontrar os lobos intelectuais, ou seja, homens cheios de razão própria e que dizem ter muito conhecimento secular, né? E que acabam blasfemando do Evangelho. Como nós vamos enfrentar essas pessoas? Apenas com a palavra de salvação. Os lobos religiosos são aqueles que distorcem o Evangelho, aqueles que levam pessoas a acreditar em coisas mentirosas, tirando do coração do homem a importância da salvação eterna.
Lobos simples que rejeitam o Evangelho de Cristo. Não quero ouvir isso, não me interessa ouvir isso. Eu lembro de um irmão que eu achei engraçado, a gente saía para evangelizar, e muitos anos atrás, ele muito simples, né? E a gente saiu evangelizando, um dia ele deu um folheto para alguém, aí a pessoa, quando a gente saiu, ele olhou para trás e viu que a pessoa jogou o folheto fora, né? Aí ele voltou lá e pegou o folheto, olhou para a pessoa e falou assim, olha, você rejeitou a palavra, você pode ser rejeitado, viu? Ele falava assim mais duramente, não dava muita moleza, na sua simplicidade. Mas lobos que vivem debaixo do poder das trevas também, nós podemos enfrentar. Pessoas que, segundo Coríntios, fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a voz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. A luz do Evangelho não resplandece. E nós precisamos falar a palavra. A palavra precisa ser pregada independente do tipo de hostilidade que venhamos encontrar. Eu fico olhando, por exemplo, se você vai olhar na vida dos profetas, eles não encontraram facilidade, encontraram dificuldades e não deixaram de pregar, não deixaram de falar para Israel aquilo que Deus havia mandado eles falarem. Olhando aqui para Ezequiel 2, 3 ao 7, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, e eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Então nós entendemos que nós precisamos pregar a palavra, como o Senhor nos manda, como o Senhor nos designa a fazer, assim como o Senhor separou aqueles 70 homens para pregar o Evangelho. Quer as pessoas ouçam ou deixam de ouvir, temos que falar. Jesus, ele diz lá em João 15, 20, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Então nós temos na retaguarda muito mais força, porque vem do Senhor para fazer a obra. Nós só precisamos ter coragem, disposição, vontade de obedecer ao chamado do Senhor. Aleluia! Então, o cumprimento da missão designada por Jesus, irmãos, exige designação, exige a abnegação. No versículo 4 e 5, o Senhor vai dizer assim, e não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Veja bem, naquela época existia uma dificuldade para a viagem. Era caminhando, talvez de animal, dificuldades, dias e mais dias de caminhada para alcançar uma cidade tão perto, que não era tão distante. E hoje nós vivemos no tempo das facilidades para o deslocamento, o que possibilita pregarmos o Evangelho com mais facilidade. Pense bem se os discípulos tivessem os recursos que nós temos. Se eles tivessem carros, motos, se eles tivessem conhecimento geográfico, olha, aquele lugar, aquele local, são tantos quilômetros, dá para mim chegar lá em tantos dias ou em tantas horas. Bíblias para distribuir, folhetos
bíblicos, gráficas, aviões, que a gente sai daqui, em poucas horas a gente atravessa muitas cidades, muitos estados, países. Imagine se eles tivessem tudo isso que nós temos. Por isso que nós temos que estar atento a isso que o Senhor tem nos chamado. O cumprimento da missão exige renúncia do conforto para alcançar os perdidos. É muito confortável a gente ficar dentro da nossa casa, né? Ouvir o missionário aqui e pregar e falar e contar tudo aquilo que ele tem feito. Mas o Senhor pode nos levar a fazer a missão aqui perto, na cidade vizinha, daqui a 200 quilômetros, no próprio país, ou em outro estado. Só precisa existir em nosso coração essa vontade de deixar o lar por algum tempo. Vamos deixar nossa casa por algum tempo para fazer a obra de Deus. Deixar a família por algum tempo. Às vezes a gente deixa por outras coisas, né? Quando é algo que é do meu interesse, a gente deixa. Mas para levar a palavra do Senhor, será que a gente tem deixado? Deixar a igreja por algum tempo? Com o intuito de levar a palavra, de mostrar àquelas pessoas que existe salvação por meio de Jesus Cristo? Talvez tirar as férias com o propósito de fazer a obra. Olha, eu vou preparar aquele tempo de férias que eu tenho para levar a palavra. Eu posso fazer um trabalho ali de levar o evangelho para algumas pessoas e também ter um momento de lazer. Será que nós temos pensado nisso? Jamais cumpriremos o mandado do Senhor se as desculpas estiverem abafando a ordem de Cristo. Sabemos que nós não enganamos nem a nós mesmos, quanto mais ao Senhor. Eu já tirei muitas vezes, eu falo isso porque muitas vezes já tirei férias com esse propósito. E posso dizer para os irmãos que foi gratificante demais ver muitas vidas. Talvez você não vê naquele momento, mas depois você ouviu o resultado de que pessoas se entregaram ao Senhor. Fala assim, mas eu não consegui pregar para salvar uma multidão de pessoas. Talvez 1, 2, 3, 4, 5. A Bíblia diz que o valor de uma alma é mais do que o mundo inteiro para o Senhor. Você ouvir de que um se converteu ao Senhor por meio do seu trabalho missionário ou evangelístico, isso enche o nosso coração de alegria. Saber o Senhor respondeu àquela vontade que Ele mesmo colocou em nosso coração. Porque quando nós tomamos essa decisão de ir adiante de Cristo, de levar a palavra do Senhor, de pregar o Evangelho às pessoas, isso é algo que o Espírito Santo coloca diante de nós. É o próprio Espírito Santo. O homem por si mesmo ele não tem vontade de fazer, não tem desejo de fazer. Para ele é muito confortável ficar em casa, fazer as coisas, tal, tu ir para o trabalho, voltar. Mas quando você recebe a ordem do Espírito Santo, é diferente. Você sente aquele ardor no coração, aquela vontade de estar ali fazendo a obra. Então, por isso que digo isso para os irmãos. E que o cumprimento da missão, ela traz resultados. No versículo 6 e 7, a palavra vai dizer assim: se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Então eu digo que o Espírito Santo é o maior incentivador da obra missionária. É Ele quem impulsiona, é Ele quem encoraja, é Ele quem capacita, é Ele quem enche de ousadia, determinação para levar a palavra, torna o crente cheio de vontade, de sabedoria para proclamar
que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. É o Espírito Santo que faz isso. É impossível sair para o campo e não colher os frutos. Se assim não fosse, Jesus não nos mandaria ir. Ele sabe que existem muitos frutos a serem colhidos. E aqui quem são os filhos da paz que Jesus menciona? Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Senão ela tornará para vós. São aqueles que ouvirão a mensagem do Evangelho e com o coração quebrantado se arrependem dos seus maus caminhos e se entregam ao Senhor. São esses os filhos da paz. Quando você anuncia paz sobre aquela casa, você está declarando que ali, por meio da vontade de Cristo, não haverá conflitos, não terá inimizades, não terá falta de entendimento, não terá violência, brigas e confusões, não terá perturbação maligna, porque onde a paz de Cristo chega, essas coisas não existem. Onde existe a paz do Senhor, por isso que nós sempre cumprimentamos, paz do Senhor. Nós estamos dizendo que a paz do Senhor, ela supera tudo isso. Lança por terra tudo isso que o inimigo levanta. Por isso, os filhos da paz, quando recebem a paz de Cristo, ele passa a receber também a presença do Senhor na sua vida. Eu posso dizer, irmãos, que as pessoas estão precisando da paz de Cristo. As famílias precisam da paz de Cristo. As nações necessitam da paz de Cristo. Se tivessem a paz de Cristo como nós entendemos pela palavra, seria muito diferente a vida de muitas pessoas nos dias de hoje. A igreja tem a missão de levar essa paz que muitos desconhecem. Nós temos a missão que o Senhor designou. Vai e leva a paz, leva a palavra de paz para aqueles que não conhecem. Nós podemos dizer que nós só podemos cumprir a missão com humildade e simplicidade também. Por isso que Jesus mandou, vai de casa em casa, aqui que ele diz no versículo 8, em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem adiante. Eu não posso ir para fazer a obra do Senhor em determinado lugar e falar assim, não, eu só vou comer coisas boas. Olha, eu não sou muito de comer isso, comer aquilo outro. Não foi isso que o Senhor nos ensinou. Quando eu fui em 2011 com um amigo meu, a gente foi de férias e fomos fazer o evangelismo. Em um povoado pequenininho. Ele não tinha restaurante, não tinha lanchonete, não tinha nada. Nós passamos de um, fomos para um outro. Menor ainda, também não tinha. Já era mais ou menos quase 2 horas da tarde. E a fome bateu. E a gente não tinha onde comprar. Povoados pequenos não tem o que nós temos aqui. Você encontrava aquelas vendinhas, lá se chama venda, onde vendia o quê? Cachaça, ou talvez qualquer outra coisa insignificante, mas não existia algo que poderia suprir a necessidade do faminto naquele momento. A gente estava andando ali, de repente uma pessoa nos chama para a sua casa. Vocês já almoçaram? Não almoçamos ainda. Aí preparou uma comida muito simples e que veio ali no momento exato que nós precisávamos. A gente vê como que Deus prepara todas as coisas. É o Senhor quem vai à frente de nós, né, preparando o caminho. E quando a gente chega lá, a gente anuncia o Evangelho. Olha, o Senhor é o Deus da salvação. Então não procede de Deus querer fazer a obra nos lugares desenvolvidos. Muitas vezes nós queremos ir para lugares bonitos, desenvolvidos, grandes cidades, ou aquilo que a gente coloca, olha, eu quero pregar o Evangelho, mas que seja num lugar assim. E às vezes o Espírito Santo fala, não, você vai para tal lugar. Eu quero naquele lugar porque lá não tem ninguém que conhece. Ou talvez tem uma multidão de pessoas que não conhecem a verdade. Conhecem uma verdade que não é verdade.
ou seja, conhecem uma mentira na verdade. Ouviram a respeito de um Cristo que não é o Cristo que nós conhecemos. E nós precisamos ir até esse lugar e despertar as pessoas para a realidade do Evangelho. Em Atos 16, é o Espírito quem orienta os missionários sobre quais regiões prioritárias a serem evangelizadas. Diz lá assim, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. O Espírito Santo é quem estabelece os lugares a serem evangelizados. Ele quem sabe onde há a maior necessidade de salvação em vidas. E a mensagem do Evangelho é única. É chegado o reino de Deus. Veja lá do 9 ao 12 que Jesus disse. Ele diz assim: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. E Sodoma foi destruída por conta do pecado. Olha só o que o Senhor fala a respeito disso. Você levar o Evangelho a uma cidade ou uma pessoa, e aquela pessoa rejeitar o Evangelho, rejeitar a salvação, que é de graça dada pelo Senhor. Naquele dia, o castigo será pior do que para Sodoma e Gomorra. É isso que Jesus colocou aqui, é isso que o Senhor disse. Já estou terminando, irmãos. Mas aqui nós vemos que o cumprimento da missão, ela traz uma alegria e traz um regozijo. Lá no versículo 17, que os 70 voltam com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Até onde eles foram, o texto não diz. Provavelmente até a região de Jericó. Jesus, talvez indo mais devagar atrás deles, e eles anunciando que o Senhor estava vindo, que o Senhor estava vindo, que estava vindo o Senhor Jesus. Aqui nós vemos que o êxito que alcançaram foi para o Mestre, o prenúncio da queda de Satanás. No versículo 18 ele diz isso. Ele diz, eu via Satanás como um raio cair do céu. Sabe o que isso significa? Que no momento que você prega o Evangelho e que uma pessoa se entrega a Cristo, é como se Satanás levasse uma rasteira, porque ele perdeu o domínio sobre aquela vida. Aquela vida passa a pertencer ao Senhor Jesus. E você faz parte desse trabalho, de fazer o inimigo cair, ser envergonhado, porque a mensagem o Senhor designou para nós como igreja, não foi para os anjos, foi para nós como igreja. E a mensagem é muito simples, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. E aqui a palavra diz que Jesus advertiu eles para que não ficassem demasiadamente exaltados por causa daquilo. Olha, não fique por isso, animados por conta disso, não fazer do poder sobre os demônios, ou mesmo do sucesso no ministério, podemos dizer assim, uma fonte fundamental da sua alegria. Mas, o que é que Jesus disse? Por estarmos redimidos dos nossos pecados. E por quê? Porque os nossos nomes estão escritos nos céus. É isso que é o mais importante. Primeiro que o homem por si mesmo, ele não tem condições de realizar nada, mas é o Espírito Santo quem opera por meio de nós. É o Espírito Santo que trabalha por meio de nós. Os demônios não obedecem aos homens, apenas a homens que estão debaixo do comando de Cristo.
Lembra dos filhos de Seva, aquele sacerdote, lá na cidade de Éfeso, que foram expulsar o demônio lá? E o demônio disse para ele assim: olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Ele deu a maior surra neles. E aqui, somente por meio de Cristo. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que existem duas alegrias no cumprimento da missão. A primeira delas é ver vidas transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo. Homens que viviam nos vícios, sendo libertos das garras de Satanás. É isso, homens que deixam o caminho da perdição para buscar a salvação da sua alma, por entender a mensagem de vida e vida eterna. Ver o resplandecer da luz de Cristo no meio de trevas. Trevas que estão aí dominando os corações. E a segunda está lá no versículo 20, quando Jesus diz isso: não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Você está alegre por isso? Que o seu nome está escrito no céu? É isso que nos alegra. Amém? Não existe algo que seja superior a essa alegria. Está ali escrito no livro da vida o seu nome, porque um dia você entregou a sua vida a Cristo, um dia você entendeu a mensagem do Evangelho e você se rendeu completamente ao Senhor. Eu quero só ler uma coisa aqui que eu estava vendo hoje. Por aí afora fiquei falando que hoje é o dia das bruxas. Não é dia de bruxas coisa nenhuma. Faz 504 anos que o grito dos insatisfeitos ecoou na voz de Martinho Lutero. Hoje é o dia da reforma, o pastor já falou a respeito disso. Insatisfeitos com 1000 anos de manipulação doutrinária, de idolatria, indulgências, manipulação da Escritura Sagrada. A igreja havia se tornado senhora e dona de mais da metade da Europa, e a noção da glória e soberania de Deus foi minada dos púlpitos e dos dogmas da igreja. Fez-se necessário os filhos exortarem sua mãe igreja, e como eles tentaram, a voltar à boa e velha teologia apostólica há tanto tempo perdida, voltar às sagradas letras que havia sido esquecida há tanto tempo. O esforço foi muitas vezes sobre-humano e custou a saúde e até a vida de muitos que bradaram e reivindicaram uma igreja mais santa, pura e obediente e fiel ao Senhor da glória, que fosse um espelho que resplandecesse a soberania do Criador e Consumador dos séculos, que elevasse o nome de Jesus aos lugares mais altos do mundo, Senhor Redentor de tudo e de todos. O grito foi bradado há meio milênio: somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus da glória. Não podemos perder esse referencial, essa luz incandescente no horizonte, que tem como lema: Igreja Reformada, sempre se reformando segundo a palavra de Deus. Ou seja, sempre que a igreja desviar seu foco, missão e caráter, poderemos ouvir o seu grito: voltem seus olhos para o Cristo revelado na Escritura e permaneçam na fé genuína, pela graça e pela a glória exclusiva de Deus, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, que nós possamos tomar essa iniciativa e deixar um pouco, talvez aquilo que nos prende, e falar: Senhor, eu estou aqui, faz segundo a Tua vontade. Talvez orar nesse sentido, falar: Senhor, eu ainda não sei qual tem sido o Teu querer para a minha vida, mas
eu estou disposto a deixar tudo que for necessário para cumprir a tua missão, como aqueles 70 e tantos outros ao longo da história. Que nós possamos ter um coração mais quebrantado e ter esse amor pelas almas que estão se perdendo neste mundo. Amém? Vamos orar neste momento, irmão. Senhor, nós queremos te louvar e te adorar, Pai. Nós aqui estamos como igreja, Senhor Deus, que um dia, Pai, foi perdendo a visão e foi necessário que o Senhor, meu Deus, mexesse novamente. Foi necessário, meu Pai, que há 504 anos atrás o Senhor sacudisse a igreja novamente para a sua missão. E nós temos visto, Senhor Deus, talvez a situação voltando ao que era há 504 anos atrás. Mas nós não queremos isso. Nós queremos ver realmente a Tua palavra, Senhor, sendo pregada, sendo ministrada. Nós queremos fazer parte, ó Deus, desse ministério, Senhor Deus, de levar a mensagem de salvação àqueles que não Te conhecem ainda, Pai. Por isso eu Te peço, meu Deus, levanta a Tua igreja, Senhor, com um compromisso único e exclusivo com o Senhor, porque sabemos que é isso que o Senhor espera de nós. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Levanta novamente um grande exército, ó Deus, para levar a Tua palavra às nações, às cidades, aos estados que ainda não Te conhecem ainda, para a glória e para a honra do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça me alcançou.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Nós falamos esse mês sobre a missão da igreja. Várias vezes nós fizemos apelos, conversamos, a palavra de Deus foi ministrada. A missão não fica nesse mês. A missão está cada dia à nossa frente. As pessoas passam por nós. Esses dias eu ouvi, alguém me falou, eu acho que foi ontem, que convivia com alguém e essa pessoa de repente morreu. Eu acho que o pastor me falou, né? Isso, a Marineide, que estava lá no trabalho, e de repente ela ficou, poxa vida, e daí ela ficou sabendo que aquela pessoa tinha se convertido, tinha se convertido ao Senhor e estava frequentando uma igreja. Isso foi um grande alívio no coração dela. Mas quantos já passaram e que nós nunca falamos? Quantos foram e que nós sabemos que foram sem Cristo? Por que nós perdemos a oportunidade? Porque nós ouvimos tantas vezes que nós precisamos de falar e não falamos. Porque nós deixamos que as coisas sejam dessa maneira. Porque não obedecemos ao Senhor. Eu não entendo por que nós fazemos isso com o nosso Senhor. Nós somos desafiados tanto, mas continuamos vivendo do mesmo jeito. Continuamos olhando para as nossas coisas, como se a eternidade não houvesse. Como se as pessoas não fossem para o inferno. Como se as pessoas não fossem se perder eternamente. Eu creio, irmãos, que a palavra que o pastor José trouxe hoje, e eu creio que esse silêncio é para a gente parar e pensar mesmo. Ter essa introspecção no nosso coração. Pensar o que eu estou fazendo. Por que as pessoas estão se perdendo e eu não estou me importando? Porque eu continuo assistindo isso, assistindo aquilo, perdendo o meu tempo. Sem pensar o que eu posso fazer para alcançar o meu vizinho, a minha vizinha, meu amigo, meu parente. Muitas vezes nem oramos. Vamos colocar diante de Deus isso, irmãos. Eu creio que temos sido chamados para despertarmos. Em nome de Jesus, amém? Nós estamos pensando sobre isso, nós estamos orando sobre isso. Nós não podemos nos aquietar, nós não podemos desanimar, nós não podemos olhar para trás. Aquele que tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Você já pôs a mão no arado, irmão? Ou será que tem gente que não quer nem pegar no arado? A gente tem que pegar no arado. A gente tem que pôr a mão no arado. Se nós vamos orar, como foi lido, para que Deus envie trabalhadores, às vezes a gente ora, Senhor, envia trabalhadores, aquele, outro, mas a gente nunca se põe no lugar e fala assim, Senhor, será que não sou eu o trabalhador? Claro que é. Todos nós fomos chamados para sermos trabalhadores da seara. Amém? Você crê nisso? Então, coloque as tuas mãos a serviço do Senhor. Coloque a tua vida ao serviço do Senhor. Coloque o seu trabalho ao serviço do Senhor. Coloque a sua mente a serviço do Senhor. Diga, Deus, eu quero ser usado por Ti. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor continua perguntando isso. O que você diz ao Senhor? Eis o irmão lá? Eis aquela outra pessoa, Senhor? Ou eis-me aqui? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser a resposta para o Teu clamor, para o Teu chamado. Amém? Vamos orar. Bendito Deus. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, inicialmente, nesta oração, no término deste culto, Senhor, primeiramente o perdão pelo nosso pecado de omissão.
Ó Deus, nós precisamos de sermos tocados, quebrantados. Nosso coração precisa ser tocado pelo Senhor, ó Pai. Se não nos importamos é porque não temos ouvido a Tua voz, que a Tua voz continua a mesma, o Teu coração continua o mesmo, o Senhor continua da mesma forma amando o homem pecador. Ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, envia-nos, ó Pai, toca-nos, quebranta-nos, Senhor Deus, mostra, abre os nossos olhos para que possamos ver a necessidade, olharmos os campos que já branquejam, Senhor Deus. Os Teus discípulos lá não conseguiam ver, mas o Senhor estava vendo, e se aquele tempo estavam brancos, os campos, hoje então, Senhor, ó Deus, quantas vidas estão hoje precisando de uma palavra, precisando do Teu Evangelho, de ouvir do Senhor, para sair das trevas, essas trevas que têm tomado e dominado a mente e o coração de tanta gente, Senhor. Ó Deus amado, levanta-nos para fazer a Tua obra. Nós somos pequenos, nós não somos nada, mas nós temos o Teu Espírito, nós temos o poder do Senhor. Ó Deus, não por nós, não pela força do homem, mas pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, nós clamamos a Ti. Ó Deus, levanta o Teu povo, levanta a Tua igreja, traz-nos essa responsabilidade, ó Pai, essa missão que o Senhor colocou nas nossas mãos, que nós não venhamos, ó Pai, a nos omitir, Senhor Deus, delegar a outros, mas possamos nós tomarmos isso na nossa mão e falarmos: Deus, não me importa o que vai acontecer, eu quero falar do Senhor, eu quero levar esse Evangelho glorioso às vidas que precisam de Ti, Senhor. Eu quero ver vidas transformadas, fazer com que o Teu coração se alegre, ó Deus, com mais vidas, e que muitos outros venham a glorificar o Teu nome, a exaltar ao Senhor. Nós clamamos a Ti, levanta o Teu povo para fazer esta missão, ó Pai, que a nossa boca se abra diante dos homens e proclame que só o Senhor é Deus, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo restaura as famílias, que Jesus Cristo opera milagres na vida do homem, que Jesus Cristo livra da morte, do pecado e do inferno. Aleluia! Oh Deus, nós colocamos nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Tudo o que temos aqui, tudo que o Senhor nos deu, ó Pai, sirva para levar o Teu Evangelho às nações, às pessoas, aqueles que estão ao nosso redor. Ó Pai, que a Tua igreja aqui cumpra a missão do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, e que assim o Teu povo vá em paz. Que a graça do Senhor esteja sobre todos, que o amor de Deus Pai esteja sobre todos, que a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo esteja sobre a Tua igreja, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Aleluia. Deus use a sua vida em nome de Jesus. Quarta-feira estaremos aqui glorificando ao Senhor, mas até quarta-feira, fale para alguém de Jesus. Fale para alguém de Jesus, amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.